Aprendendo com Emmanuel, uma série de reflexões sobre os ensinos de Jesus e de seus emissários. Mensagem 42, título Glória ao Bem. Citação da carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10, diz Paulo: Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obre o bem. Nessa mensagem sobre o bem, o benfeitor espiritual Emmanuel vai nos trazer reflexões sobre como nós muitas vezes costumamos interpretar o bem de uma forma distorcida, com apreciações falsas e mesmo dentro da nossa confissão religiosa, achando que só no grupo que nós estamos inseridos, só naquela família em que nós vivenciamos, pode advir alguma coisa de boa. Que pessoas de outras religiões, que pessoas de outras nacionalidades, pessoas de outros movimentos sociais, religiosos, ou mesmo movimentos que não tenham essa característica estampada de auxílio ao próximo, ou mesmo de filantropia, a gente considera que não é um bem. E isso parte, na verdade, do nosso egoísmo. É isso que Emmanuel vai dizer. A gente pensa que só é completo aquele bem que vem das nossas mãos, ou de pessoas ligadas a cada um de nós, a nossa individualidade, como se só nós pudéssemos fazer a coisa certa. A gente vê muito isso, dentro até do movimento espírita, achar que só determinado centro faz uma prática correta, achar que só determinado grupo mediúnico consegue realmente esclarecer os espíritos ainda revoltados, endurecidos, e acaba criando uma divisão, um sectarismo e até mesmo uma disputa para ver quem faz melhor a prática do bem. E aí a gente já mostra que, na verdade, a gente está querendo projetar a nossa personalidade mascarada sob essa ideia bondosa ou de caridade. E a grande lição que Emmanuel vai nos trazer sobre o bem é que ele não parte de cada um de nós. Não é da nossa personalidade, não é da nossa individualidade, não é da nossa bagagem própria acumulada, sobretudo de intelecto, que a gente vai, de fato, promover o bem. Qual é a fonte, então, desse bem verdadeiro, desse bem com B maiúsculo, que a gente vai encontrar na Terra sob diversas formas? Emmanuel vai dizer que é Deus, o Pai de todos os homens, que gera incessantemente o bem. Então, é de Deus que vem o bem, porque Deus é o sumo bem, como diria os filósofos antigos, clássicos, quando apontavam para a vida eticamente correta, moralmente correta, e colocando o bem como sendo a própria divindade. E através dos homens, e aí vem a sutileza, através dos homens, Deus, o Altíssimo, trabalha para que o bem possa se espalhar. Então nós somos instrumentos de Deus. Como diria Francisco de Assis na sua oração: Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Então Francisco já se colocava como instrumento. Ele não dizia assim, que eu, pelo meu próprio esforço, pelos meus próprios impulsos, promova o bem como eu achar que é o correto. Porque se a gente for ver, cada um de nós tem conceitos diferentes daquilo que é bem, daquilo que é mal. E se a gente for querer aplicar esses conceitos de forma absoluta, a gente vai entrar em confronto. Então a humildade faz a gente retirar esses conceitos ou esses preconceitos, se permitir colocar a nossa vontade, o nosso espírito a serviço do Cristo e de Deus, e aí sim o bem verdadeiro, o bem com B maiúsculo, vai aparecer no mundo. É isso que Emmanuel vai dizer. E ele acrescenta que, por mais que as lições que vêm do mundo espiritual, que vêm do céu, nos convoquem ao reconhecimento da verdade de que Deus trabalha para todos, contra esses sectarismos, que todos nós somos filhos dele, a gente ainda continua com atitude de ofensa, com atitude agressiva, de um para com o outro, querendo uma supremacia de um partido, de um grupo ou de uma personalidade. E aí ele diz o quê? Que Deus, olhando para nós, de um modo figurado a gente poderia dizer assim, com compaixão, com piedade, vê a nossa ação ainda infantil, a nossa ação primitiva, e derrama o bem aonde quer que ele deseje. Como Jesus fala no seu evangelho, que o sol brilha para todos. Então muita gente diz assim, mas como é que o bem pode surgir daquela nação, daquele país? Não deveria surgir lá. Como é que Deus escolhe aquele lugar para promover tal ação? Deveria escolher o nosso grupo. Isso é o nosso egoísmo. Então cabe a Deus e não a nós fazer a escolha dos seus instrumentos.
e ver os frutos que esses instrumentos vão dar. E a gente vai saber, como disse o Cristo, pelo fruto, se aquela árvore de fato está ligada na sua raiz à fonte do bem que é Deus, ou se é apenas uma árvore que tem uma aparência de ser nutritiva, mas que na verdade, ao simples balançar de uma brisa, ela perde toda aquela sua portentosa aparência. No final da mensagem, Emmanuel diz o seguinte, que a gente não deve observar ou não deve atentar para as pessoas, para os indivíduos, mas sim compreender o bem que o Senhor Supremo nos envia por intermédio dos indivíduos. Então não é focar na pessoa, porque se a gente foca na pessoa, foca na aparência, a gente pode se decepcionar, a gente pode ter preconceito. Não vou aceitar esse benefício porque aquela pessoa é daquela religião e é daquela cidade que eu não gosto. A gente está julgando pela aparência. E Jesus falou, não julgueis. O que importa é o que ela vai fazer, o que ela vai nos dar como fruto. E não a sua origem, a sua religião, a sua crença partidária, né? Então, o que é indispensável para nós podermos colher o bem que nós precisamos colher, nós precisamos uns dos outros, então a gente tem que se abrir para o outro, por mais diferente que o outro pareça, é olhar não o aspecto exterior, mas olhar a fonte de que esse bem está surgindo, que é o Criador. E aí Emmanuel termina dizendo o seguinte, anotemos a mensagem de que essas pessoas são portadoras. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que eles possamos fazer. Já é o nosso lado ativo no instrumento de Deus, agindo em favor de transformar aquela criatura que está no mal. Mas se são bons e sinceros, diz Emmanuel, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus.